Mas é isso, Bruno. O problema do DeRozan é que ele é um cara de 33 anos, cara. A janela dele é literalmente É agora. literalmente agora. É hoje. É Não, hoje. não é tipo ano que vem, não. É hoje. Uhum. Que aos 34 pode ser que ele tenha um declínio natural. Então, Então, é uma situação muito complicada porque o Bulls tá muito mais longe do que uma temporada pra competir. sim. Passa pelo fato que eles não têm um armador, cara. Então, assim, como é que você quer competir se o seu armador titular não tá nem perto de voltar? Vamos lá, Filipão. Nesse bloco aqui, apenas eu e você, vamos falar sobre o Chicago Bulls. Faz tempo que a gente não fazia bloco sobre o Bulls aqui no programa. Vamos falar um Sim. pouquinho aqui da... Bom, Chicago Bulls, no momento que a gente tá gravando, né, ele tá em 11º na Conferência Leste. Tá vindo de uma vitória boa contra o Boston Celtics, que até um pouco que botou uma água no chope aqui do nosso assunto. Porém, não muda muito a perspectiva do time como um todo, né, que é essa ideia de que o Bulls fez muitas trocas na temporada passada numa tentativa de almejar voos mais altos, pareceu que ia acontecer, mas de certo modo ficou pelo caminho. E essa temporada tá mostrando que talvez, né, faltou dar um passo a mais nesse processo. Então, vamos começar aqui. Bom, antes da gente começar, eu quero pedir pra você que tá ouvindo a gente ou tá assistindo a gente, mas principalmente no YouTube, pra você assinar aqui o canal do 3 Pontos e a Falta, pra você curtir o vídeo, principalmente curtir o vídeo e assinar o canal, Curtir o ajuda a vídeo, gente a chegar a galera. mil inscritos, cara. É muito importante que a gente chegue a mil inscritos pra gente poder começar a monetizar aqui o canal e assim a gente consegue melhorar aqui a nossa estrutura e chegar a cada vez mais fãs de NBA, que é a nossa meta, que é o nosso sonho. Então ajuda a gente aí a poder conquistá-lo. É isso. Filipão, onde você acha qual que você acha que é o principal problema? O que você acha que não tá encaixando nesse time do Bulls que pareceu dar muitos sinais de que ia dar certo, né? Assim, Sim. temporada passada trouxe o DeMar DeRozan, trouxe o Lonzo Ball, trouxe o Caruso, né? Fortaleceu-se em Sim. todas as áreas da quadra, trouxe o Vucevic um pouco antes, né? E parecia que tinha uma espinha dorsal legal ali, que é aquele caso de você chegar ali numa outra off-season, você contrata ali uns 2, 3 caras confiáveis no banco pra ter uma rotação legal, beleza, tá pronto pra jogar uma temporada da NBA. Não foi o caso, né? O que você acha que Não deu foi o errado? caso, cara. Não foi o caso. Eu acho muito legal você começar o vídeo falando, né, das expectativas que eram grandes por conta de um ano passado muito bom, né, Bruno? Vale lembrar que no começo, a primeira metade do ano passado, eles chegaram a liderar a Conferência Leste, né? E quando você olha pra tabela hoje, eles estão 7-10, atrás de times como Knicks, como Wizards e como Pacers, você fala, cara, alguma coisa realmente tá errada, né? E há uma coisa errada também com a mentalidade desse time, Bruno. Eles estão 0-7 em clutch games. Ou seja, jogos que estão disputados, né, que estão em aberto nos últimos 5 minutos, o Bulls não consegue ganhar. Isso é muito estranho mesmo. É uma mudança de mentalidade que eles estão, assim, tendo que lidar, que passa muito pelo fato do seguinte, Bruno. Eu acho que a grande estrela deles é o DeMar DeRozan, que ele está entregando esse ano novamente. Só que o suporte não está acompanhando. Eles têm 6 derrotas até então, mesmo com o DeMar DeRozan fazendo 25 pontos ou mais. E nesses mesmos jogos, nesse mesmo cenário, ano passado, eles estavam 32-13. Então, assim, eu trouxe 2 pontos especificamente para trazer, que eu acho, que eu acredito, porque que a situação do Bulls é um pouco mais preocupante do que a gente imagina. Uhum. Não é uma coisa contornável, né? E o primeiro ponto é o Zach LaVine, Bruno. Ele foi um cara que, como você trouxe, o Bulls abriu mão de algumas coisas para trazê-lo, né? Quando o Bulls montou esse elenco jovem, esse elenco para o futuro, eles abriram mão de muitas coisas, de muitas picks, de muitos jogadores, para trazer um elenco que fosse se beneficiar com a experiência do DeMar DeRozan nesses primeiros anos, para depois carregar a tocha, né? Para depois liderar essa franquia. O primeiro deles é o Zach LaVine. Mas que eu vou trazer um jogo chave aqui que eu assisti, que na minha opinião descreve muito bem a temporada dele. Ele teve 1 de 14 contra o Orlando Magic no jogo do fim de semana. Ele chutou 7% de quadra, Bruno. E no final do jogo, né, o Billy Donovan, o técnico, colocou ele no banco. E eles perderam o jogo. E aí na entrevista coletiva, o Zach LaVine abertamente criticou o técnico, dizendo que não concordava com ele.
Foi aberto, assim, né? Perguntaram pra ele, instigaram mesmo. Falaram, Zach, você concorda com o Billy Donovan? Ele disse, não. Não concordo, porque mesmo que eu tivesse com uma mão fria no jogo, eu poderia contribuir com marcação, pelo menos, ou com lances livres. Então, assim, isso mostra uma rusga, Bruno, que eu imagino que não seja de agora. Será que né? talvez não tenha a ver também com uma noção partindo do próprio Lavine de perda de protagonismo? Porque o cara era o dono do time. Aí Tem essa chegou o também, DeRozan. E hoje em dia o Chicago Bulls é mais... Pelo que se tem jogado em quadra, né? Pelo que eles estão jogando bola, o DeRozan parece muito mais o dono do time do que o Lavine, né? Eu concordo muito com isso, Bruno. É sabido que o Lavine sempre quis ser o protagonista em algum lugar. Né? Quando ele saiu de Minnesota, ele queria ter um holofote que não o Karl Anthony Towns, que era o companheiro dele. E até quando você pensa nas movimentações que o Chicago Bulls fez, foram ao redor do Lavine, né? Montou um time pra jogar junto com ele, né? Não apesar dele, né? Mas aí que tá, Bruno. Eu acho assim, sempre passa do jogador. Eu acho que o Bulls deu pra ele um companheiro que iria levar o nível de jogo dele, iria levar o nível da equipe. Então, assim, o DeRozan tá carregando o piano, passa pelo fato de que o Zach LaVine não tá entregando, né? Não é que o DeMar DeRozan tá ofuscando o cara propositadamente, não. Ele tá tendo que conseguir as vitórias porque o Zach LaVine não tá conseguindo fazer. E o problema passa que é o seguinte, quando o Zach LaVine chegou a Chicago, ele tinha os melhores contratos da liga. Ele ganhava menos de 20 milhões por ano e era uma máquina de fazer 25, 30 pontos naquela época. Né? Ele chegou no seu auge ali. Teve uma Olimpíada maravilhosa, que na minha opinião ele foi o terceiro melhor jogador dos Estados Unidos, atrás do Kevin Durant e do Jason Tatum. Então, ou seja, ele chegou com um hype bem alto. Só que aí, Brunão, ele renovou o contrato. E o Bulls deu pra ele o maior contrato da sua história. Uma franquia que teve Michael Jordan, uma franquia que teve Scottie Pippen. Eles ofereceram 215 milhões por 5 anos pro Zach LaVine. Só que aí ele teve uma lesão no joelho, muito séria. E teve uma cirurgia agora em maio desse ano, inclusive. E desde então eu não vejo mais ele como o mesmo. Pra você ter ideia, Bruno, exemplo disso aí, ele, em 19 e 20, tinha média de 1,5 tentativas de enterrada por jogo. E esse ano, ele tem tentado meia enterrada. Perdeu a confiança total. Exatamente. Mostra que ele tá faltando explosividade e confiança no próprio joelho, a própria saúde dele, né? E isso é preocupante, cara, porque é o seguinte, ele é um cara de 25 anos, Bruno, com 27 anos, com 5 anos de contrato. Quando você dá um contrato longevo pra um cara nos meados de seus 20 anos, você sabe que, vamos supor, com 31, 32, ele já vai estar decaindo, né? Então, ou seja, em teoria, né, é o contrato que vai pegar o auge da carreira do cara e o iniciozinho do declínio ali, né? Exato, só que o que tá acontecendo? Ele não tá no auge da carreira dele, claramente, né? Então, assim, se ele tá assim hoje, com 27, e com 31, e com 32, né? Como será que vai se desenvolver o jogo do Zach LaVine? Então, é um caso pra se levar em consideração. Esse é meu primeiro ponto. Agora, meu segundo ponto... Vamos lá. É um cara que talvez as pessoas até se esqueçam que esteja no Chicago Bulls, que é o Lonzo Ball. Em 2021, Brunão... O torcedor do Chicago Bulls não esquece do Lonzo Ball justamente pela falta que ele tá fazendo nesse time, né? Bruno, e é chocante, cara, que assim, de novo, né, em 2021 o Bulls abriram mão de muitas picks por ele, né, ele estava insatisfeito no Pelicans, forçou a saída, escolheu o Bulls, foi pra lá, só que, Bruno, ele não joga desde janeiro, cara. Ele é um cara jovem que não joga desde janeiro. Dado que a gente tá praticamente em dezembro, ele não tá nem... Fora. Ele não tá nem perto de jogar, e inclusive o Billy Donovan teve uma coletiva recente que eu vi aqui, perguntaram pra ele assim, cara, quão próximo está o Lonzo de voltar? Aí ele disse assim, olha, ele tá fazendo mais e mais a cada dia. O mais e mais dele não é arremessar, não é correr, não é jogar, então, ou seja, o cara não tá nem em quadra ainda. Então, dado que ele não vai voltar até janeiro, com certeza, ele vai ter ficado 1 ano fora de quadra, Bruno, que é mais do que jogadores que tem lesão, que tem rompimento de ligamento, cara. Você vê o Ricky Rubio, do Cleveland, que rompeu o ligamento, tá perto de voltar. O Joe Ingles, do Milwaukee Bucks, vai estar perto de voltar. E o Lonzo não tá nem perto, cara. Ele não tem nenhuma
Não tem nenhuma uma ideia de quando ele vai voltar. E a ausência de um armador, de um point guard, do número 1, tá machucando muito esse time do Bulls. Eles estão fazendo um papel defensivo bem. Eles são a 12ª melhor defesa da liga ainda. Só que eles têm, Bruno, a 22ª ofensiva. Eles têm o 22º ataque. Ou seja, né, como eu falei, embora o DeRozan esteja jogando bem, mostra que o elenco de suporte, o Zach LaVine, o Nikola Vucevic, até o Dosunmu, não estão jogando bem. E para mencionar esses caras, a estatística muito legal que mostra esse desnível é que com o Zach LaVine, com o Nikola Vucevic e o DeMar DeRozan, eles estão menos 12,5, Bruno. Então, ou seja, como é que você tem o seu Big Three em quadra e o time é negativo? O time fica 12 pontos atrás do adversário. E quando a segunda unidade está em quadra, com o armador de ofício, que é o Goran Dragic, e com o Andre Drummond, que são caras que vieram para compor elenco, e eles são infinitamente melhores, né? Pra você ter noção, Bruno, o Dragic em quadra, eles estão plus 70. E com o Drummond eles estão plus 21. Então, assim, mostra uma disfunção muito grande nessa primeira unidade, que pra mim passa pela falta de organização, pela falta de um maestro que tá causando esse ataque tão não fluido, né? Uhum. E você mencionou o jogo de Boston ontem, Bruno. Vamos lá. Eu não trouxe os números de Boston, porque eu vejo o jogo como uma anomalia, como uma coisa muito atípica. É o ponto fora da curva, né? E até quando você vai olhar a tabela dos caras aqui pras próximas semanas, tipo, cara, vai pegar o Bucks. Quarta-feira, amanhã. Na quarta-feira, né, vai ser um jogo muito difícil deles ganharem. Aí Vai. na semana seguinte vai pegar o Jazz, que tá indo super bem, tá super embalado. Vai pegar o Suns, também tá super bem. Não vejo muito saída pro Bulls nos próximos... Eu acho muito difícil eles conseguirem terminar o ano longe dessa lanterna do campeonato aí, cara, né? Na Conferência Então, Leste, muito difícil, cara. O que eu tava falando do Celtics é que eu não mencionei justamente porque, Bruno, eles chutaram ontem 52% de quadra e 48% de 3. Então é um jogo completamente atípico contra uma defesa que também não vai conceder pontos tão fáceis como o de Boston. Então foi um jogo fora da curva. E como você disse, Bruno, eu espero que eles voltem a ser o Chicago que a gente tá acostumado essa temporada contra o Bucks quarta-feira, amanhã, né? E eles começam, curiosamente... Ainda é um time que você não tem uns caras muito fortões assim. Você tem um cara que é o Vucevic. Porra, se você jogar com o Bucks, que talvez em termos de físico, o ataque mais letal da liga, pô, tem Giannis, tem o Brook Lopez ali no garrafão. Bobby Portis também, um cara forte. Que também é forte. Vai ser tem tudo pra ser um massacre, né? Eu imagino que eles vão ter que jogar o Andre Drummond com o Vucevic em alguns pontos do jogo. Provavelmente. E como você mencionou, cara, eles têm o Patrick Williams, que é o point forward dele, né, o número 4, que eu não vejo sendo um cara com físico pra marcar o Giannis, né? Uhum. Mas, diga. Não, pode terminar, porque eu ia não, eu só ia... Eu ia trazer justamente os próximos jogos, que você começou a pintar o cenário, que a tabela é difícil pro Bulls. Eles estão começando agora, Bruno, uma série de 6 jogos em 12 noites. Todos fora de casa. Então, assim, eles tiveram já, desses 17 jogos até agora, 10 foram em casa. Então, ou seja, são jogos que você espera que o Bulls vença. Então, agora que eles vão começar a fazer uma viagem para fora de Chicago, fora do seu ginásio, realmente a gente espera que o nível caia um pouco ainda mais. Então, assim, é uma situação preocupante pro Bulls, que é uma equipe que eu não vejo chegando em lugar nenhum, Bruno. A impressão que me dá, assim, é que o Chicago Bulls, ele fez um rebuild pela metade, sabe? Porque você traz ali, né, em um intervalo de 2 temporadas, você traz basicamente um time titular novo, né, completamente inteiro, né? Você traz o DeRozan, você traz o Vucevic, você traz o Lonzo Ball, e o Caruso, que foi mais pra ser um sexto homem, mas, né, do jeito que tá, ele praticamente acaba também jogando muitas partidas como titular. E é muito dispara, assim, a diferença de rendimento entre os jogadores que chegaram agora e os jogadores que estão lá há muito tempo. Parece que são 2 times diferentes, assim, jogando. É um negócio meio assustador. E o Bulls,
né, eu acho que aí a crítica que tem que ser feita é à diretoria do time, né, aos executivos do time, que eles estão há 2 temporadas insistindo que esses 2 times vão se fundir e vão virar um time só. E é um negócio que não está acontecendo. Então, enquanto o Bulls não resolver essa encruzilhada, né, eu vou ficar com o meu time antigo, ou eu vou completar esse rebuild que eu, meia boca que eu fiz aqui, né, e tirar os caras que não estão rendendo e vamos começar, né, com um time completamente novo. Enquanto o tempo meio que tá, eu acho que o relógio meio que tá acabando, assim, pra isso, né, porque, cara, pra por exemplo, um DeRozan, né, que provavelmente tá jogando a melhor fase da carreira dele, num time que não tem aspiração nenhuma na temporada, eu acho que nem o mais fanático torcedor do Bulls vai, né, acredita que o time, sei lá, vai chegar numa segunda rodada de playoff, sabe? Não existe essa expectativa em relação ao time. Então, o que é muito triste, porque a campanha que eles fizeram na temporada regular passada deu a entender que seria um time que poderia chegar lá, né? Mas não chegou. Então, assim, pra um cara desse também ficar de saco cheio e decidir sair, né? Porque também não é um contrato tão longo assim, né? São 3 temporadas. Essa é a segunda já. Sim. Então, tem essa do DeRozan também. E tem o fato que você mencionou pontos muito, muito, muito interessantes. Tem o fato também do burburinho do desentendimento entre o LaVine com o Billy Donovan, que eu mencionei aqui no começo do bloco, que também pode causar uma insatisfação com o próprio Zach LaVine também, pode vir a querer uma troca, sabendo que a equipe tá chegando em lugar nenhum. Mas você tocou um ponto interessante, Bruno, foi uma boa observação sobre essa disparidade entre as duas equipes, né? Que tá sendo muito claro hoje, quando a gente vê, eu dou os números do Goran Dragic e o time é muito melhor defensivamente com esse jogador veterano na lineup, mas o Billy Donovan escolhe começar os jogos com o Dosunmu de número 1, que não é a dele, né? Então, ou seja, a gente começa a perceber que ele tá dando mais minutagem pro moleque, que tá comprometendo a sua equipe, pensando meio que no futuro, né? Tipo assim, fazendo um rebuild no meio do não rebuild, né? No meio de uma temporada que eles têm que ganhar agora. Então, assim, eu acho muito complicado essa situação. E assim, se eu tivesse que escolher, né, como quem tá comandando aí o Bulls, eu apostaria no DeRozan, cara. Que eu acho que, se eu for parar pra pensar por tudo que, né, a diretoria, todos os sinais que diretoria e executivos têm mandado, a ideia, né, eu acho que se eles tivessem que fazer uma escolha entre DeRozan e LaVine, eu acho que eles acabariam escolhendo LaVine. Porque tem toda essa ideia de projeto ao redor do atleta. Mas eu acho que... E idade também, né? E idade, mas eu acho que o DeRozan, se quiser um resultado, se realmente quiser ganhar agora, aproveitar esse momento do DeRozan, que é um cara que eu acho que, com um bom time ao redor dele, pode levar uma franquia a voos mais altos. Eu acho que o DeRozan tá vivendo um momento na carreira que é capaz, assim, de fazer um time chegar lá. Mas os caras têm que decidir. Mas é isso, Bruno. O problema do DeRozan é que ele é um cara de 33 anos, cara. A janela dele é literalmente agora. Literalmente agora. É hoje. Não é tipo ano que vem, não. É hoje. Uhum. Que aos 34 pode ser que ele tenha um declínio natural. Então, é uma situação muito complicada porque o Bulls tá muito mais longe do que uma temporada pra competir. Sim. Passa pelo fato que eles não têm um armador, cara. Então, assim, como é que você quer competir se o seu armador titular não tá nem perto de voltar? Então, são questões que eu, enquanto a diretoria, teria em mente. Eu, assim, quem nos acompanha sabe que eu sou um cara assim, cara, a gente tá indo a algum lugar, a gente vai chegar a algum lugar ou não? Porque se não for chegar, não tem por que continuar, não tem por que insistir, certo? A gente vê como é que o que o Jazz fez, né? É isso que eu ia trazer agora. A gente vê como é que os rebuilds recentes têm funcionado, né? O Utah Jazz jogando bem, o Indiana Pacers jogando super bem, o Magic, querendo ou não, com um elenco jovem, animador. Então, assim, se eu sou o Bulls, eu me pergunto, cara, vai dar pra gente chegar a algum lugar com o DeMar DeRozan esse ano, no máximo próximo? Se a resposta for não, com as peças que eles têm hoje, dá pra fazer alguma troca por um armador elite pra competir hoje num leste competitivo com o Giannis, com o Kevin Durant?
com o Jason Tatum. Então, eu sou o GM do Bulls, Bruno, começaria pelo Billy Donovan, porque eu acho que ele ainda tem elenco melhor do que a posição que eles estão hoje. Eles não são time para brigar no fundo da tabela. Então eu começaria corrigindo o Billy Donovan. E caso não desse nada até o meio da temporada, o All-Star Break, até depois, eu começaria, infelizmente, a cogitar alguma troca envolvendo as minhas peças mais jovens, porque, como eu falei, Bruno, é melhor agora, enquanto eles têm algum valor ainda, ou quando, como você mencionou, o contrato do DeRozan acaba, eles perdem o DeRozan por nada. Sim. E o LaVine pede pra sair e diminui seu valor. O Lonzo não volta nunca mais e não tem valor algum no mercado. Então eles têm que agir o mais rápido possível, enquanto ainda dê tempo, porque essa é uma franquia histórica que a gente tá falando. Uma equipe que atrai, sim, grandes nomes. As pessoas querem jogar no Chicago Bulls. E que não tem protagonismo na liga, né? Eu não vou nem falar Michael Jordan, mas assim, tem pelo menos uns 10 anos, desde a época do Derrick Rose, né? Desde o Derrick Rose, exatamente. Do grande Tom Thibodeau. Treinava numa equipe fantástica, uma equipe jovem, uma equipe competitiva que lutava, que tinha o Joaquim Noah de pivô, uma equipe que brigava muito, que a gente não vê hoje em dia mais. Então, assim, realmente, né? Complicado. Torcedor do Bulls, deixa aqui seu comentário, a gente quer saber agora a sua opinião. Torcedor ou não, o que o Bulls tem que fazer pra melhorar essa perspectiva aí, não só pra essa temporada, mas pras próximas? Vocês concordam com a gente ou discordam, acham que os caras estão no caminho certo? Deixa aqui o comentário, curtam o vídeo e principalmente, se chegaram até aqui, eu sei que vocês gostaram, então se você não assinou ainda, assina 3 pontos e a falta, assina aqui o canal, ajuda a gente a chegar em 1.000 inscritos e poder chegar cada vez mais.